Nós vamos falar sobre isso com o Marcos Machado, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Bom, Marcos, é um alerta aí em relação a essa situação. Nós temos vários hospitais, inclusive, falando que já está acabando o estoque de alguns medicamentos, inclusive aqueles que são aplicados nas pessoas que são entubadas. Eu queria saber qual a situação que se tem hoje no setor. Bem, Denise, desde o final de janeiro, início de fevereiro, nós vimos recebendo dos farmacêuticos que atuam na área hospitalar, tanto das entidades privadas, dos hospitais privados, como também públicos, a preocupação de que não só medicamentos, como outros insumos também estavam difíceis de serem repostos por uma série de motivos. Pela alta da demanda, pelo custo que aumentou exorbitantemente, aliás, isso não sei nem se precisava todo esse aumento de preço, mas os preços subiram em demasia também. E claro, tendo uma alta de preço, grande procura, alta de preço normalmente, e também por escassez realmente de mercado. Então nós vimos recebendo essas notícias, fizemos uma pesquisa com os farmacêuticos que atuam nessa área para entender e poder chegar a alguma conclusão, porque nós estávamos preocupados também. Como conselho, os nossos profissionais, nossa entidade está preocupado que não aconteça em São Paulo o que nós vimos acontecer em outros estados, né? Principalmente em Manaus. Então, abrimos essa pesquisa, participaram 234 farmacêuticos de entidades diferentes, de hospitais privados e públicos, e mostraram que, de fato, já existem alguns medicamentos com dificuldade de repor, né? Muitos desses medicamentos, como você citou aí no início, são sedativos, neurobloqueadores, que são usados mesmo para pacientes que estão entubados, pacientes que precisam realmente de estado anestésico. Então, nos preocupou bastante, e esses números nós conversamos com a assessoria da Secretaria de Saúde, no sentido de alertar realmente, o nosso intuito é esse, é de chamar a atenção para uma situação preocupante e não deixar chegar no ponto em que chegou em outros estados. 77% dos participantes do levantamento apontaram aí a falta de medicamentos relevantes, né, os sedativos, né, como o fentanil, propofol, tem os neurobloqueadores musculares, tem também a heparina, além de produtos para a saúde, tem IPIs. As compras são feitas através do Estado? Como é que é a comercialização? Pois é, essa é a questão do setor público. O setor público só pode fazer as compras mediante licitação, né? E para poder fazer essas compras, o setor público reserva capital numa conta específica, ou seja, os gestores são obrigados a reservar capital para uma conta que se destina à compra de medicamentos e também insumos hospitalares, farmacêuticos, enfim. E com a alta de preço é necessário, sempre que o Estado vai fazer alguma compra, o município vai fazer uma compra, tem que abrir licitação. Mas, ao que me parece, pelo que nós conversamos com algumas autoridades, os preços estão tão elevados, né, que está sendo difícil de repor. Talvez, Denise, eu acho que é muito importante essa abertura que a Jovem Pan dá, uma das saídas apontadas é que o Ministério da Saúde chamasse essa responsabilidade ou pudesse conversar com os gestores estaduais para que pudesse unificar uma única licitação a fim de que os preços pudessem cair, porque quando você faz uma compra muito grande, né, os preços tendem a cair. Talvez essa seja uma saída importante para o setor público, porque está sofrendo muito com a alta dos preços e isso vai dificultar, sim, a compra desses insumos. Agora, o levantamento mostra que estabelecimentos privados também estariam com dificuldades, inclusive 77 de 103, eles sofrem com desabastecimento de medicamentos, 29 com falta de EPIs e 27 falta de produtos para a saúde. Então, tem problema também nos hospitais particulares. Eu já vi produtores, indústrias aí da área de medicamentos, sugerindo até importação pela incapacidade de conseguir aumentar a produção. Você acha que pode ser uma saída? Para alguns produtos, sim, mas para outros, muito, muito difícil, né? Porque para medicamentos, por exemplo, nós dependemos de insumos importados. As IFAs são importadas, então isso vai ser muito difícil de conseguir resolver com produção própria rapidamente.
Para medicamentos a situação é crítica, mas nós temos também os equipamentos de proteção, como você citou aí, luvas, por exemplo, até o ano de 2019, início de 2020, você comprava caixas de luva por R$ 20. Agora elas estão batendo em R$ 100 a caixa. É um aumento, eu chego a pensar até em aumento abusivo pela situação. É evidente que muitos desses materiais são importados, mas é importante também, nós estamos tentando um contato, inclusive, com o PROCON para saber até que ponto isso também, esses aumentos, todos são realmente necessários ou se está havendo também um pouco de abuso em tudo isso, porque é um momento em que a saúde brasileira precisa estar com os hospitais e as clínicas, enfim, prontas para atenderem com medicamentos, insumos e equipamentos de proteção para os profissionais, e nós estamos vendo um desabastecimento em grande parte também pelo custo exagerado de tudo. Então, o momento é muito crítico. É preocupante que isso não se torne uma realidade de escassez, tanto de medicamentos como de produtos. Porque passa a ser uma dificuldade adicional muito séria, porque a gente já tem um avanço do número de casos, um avanço com muita rapidez, depois a dificuldade de internação, que já estão faltando leitos, Exato. E aí faltam medicamentos para quem consegue ser internado. Pois é. Falta medicamento e, assim, a preocupação grande também com os profissionais da linha de frente. Esses profissionais estão trabalhando, sabe, num esforço gigante. Tem profissionais da área de saúde que têm virado turnos trabalhando, né? E precisam de equipamentos também de proteção, luva, máscara, gorro e aventais, e muitos desses aventais são aventais descartáveis. Não há como trabalhar sem isso, porque se o profissional deixar o seu ambiente de trabalho sem ter se protegido adequadamente, ele é uma fonte de contaminação também. Então, tudo isso preocupa. Evidentemente que quando a gente olha a pesquisa, a maior preocupação nesse instante são os sedativos, claro, mas se não tiver, nós não podemos nem entubar pacientes, mas o objetivo é que também não chegue nesse ponto, né, que a gente possa não entubar grande quantidade de pacientes, mas é necessário. Eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas parece que o Sindicato dos Hospitais também fez uma pesquisa nessa linha e constatou praticamente os mesmos números que nós encontramos. Então, o intuito disso é chamar a atenção das autoridades, não só estaduais, como também federais, para entender a gravidade, porque é claro que todos os estados trazem preocupação, mas São Paulo traz mais, né? Traz mais, pelo tamanho e pela pandemia que estamos vivendo no momento, a preocupação é grande. A demanda é muito mais forte em São Paulo, até pelo tamanho da população. Percentualmente, a gente tem um número maior de casos também, não é? Então, isso Exato. agrava toda essa situação. E pode ter dois componentes. De um lado, a gente vê que há aumento de preços mesmo, muitos insumos importados, o dólar subiu muito, né? E tem uma Exato. demanda maior. Mas pode ter abuso também, a gente percebe isso até em relação às máscaras, aquelas que são cirúrgicas, que estão sendo recomendadas agora por causa da variante, que oferece uma proteção maior. Eu constatei pessoalmente um aumento absurdo, que foi quase o dobro do preço em relação a uma outra vez que eu tinha comprado, e não foi o dólar que subiu, que dobrou nesse período, né? Isso nós constatamos em diversos medicamentos também, tivemos a oportunidade de conversar isso com alguns assessores da secretaria, vimos que realmente os preços estão abusivos, no setor privado também, a questão das luvas, a questão das máscaras. Então, e não é só isso também, curativos, coisas simples como curativos também, extremamente alto. Então, evidente, nós estamos num momento em que a inflação realmente aumentou muito. Mas há de se ter também um pouquinho de preocupação em relação à sociedade, um pouco dos distribuidores, dos fabricantes também terem essa preocupação. Porque nós estamos falando de uma coisa extremamente séria. Se nós não conseguirmos tratar esses pacientes nos ambientes hospitalares adequadamente, não é preciso dizer a situação caótica que nós vamos ficar, né? Especular com isso é vergonhoso, é criminoso, né? Se estiver ocorrendo esse tipo de procedimento, tende a haver alguma medida mais séria, né, para que se possa punir e tomar outras medidas, talvez a importação direta, para a concorrência, inclusive forçar uma baixa de preço, o que não se pode ter é esse tipo de vulnerabilidade, não é? Mas eu agradeço muito. Isso seria interessante. A importação direta pode ajudar realmente a baixar pelo menos um pouco os preços.
É, exatamente, a concorrência, né? Se não baixa por bem, né, por responsabilidade, que baixe pela concorrência. É isso, eu agradeço muito a participação, as informações de Marcos Machado, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Marcos, muito obrigado, uma boa tarde. Denise Campos, muito obrigado a você e aos ouvintes e a Jovem Pan por esse espaço. Uma boa tarde.